Olá, pessoal. Que bom poder estar aqui novamente com vocês. E agora eu quero conversar sobre um assunto super atual, né? Essa semana teve um debate muito grande nas redes sociais, né? Por conta dessa questão da comida feita em impressora 3D, né? E é isso que eu quero conversar um pouco com vocês aqui. Oi, Bruna, Beatriz, Cíntia, tudo bom? E aí eu achei assim, que era um espaço melhor, né? Cheguei a pensar em vou fazer uma postagem sobre isso. Mas, gente, é muita coisa para falar, sabe? É muito assunto, são vários pontos a serem discutidos, e aí eu acho que o importante é a gente fazer essa troca, né? É a gente poder estar aqui e cada um colocar a sua opinião, né? De uma forma assim que todo mundo cresça com essa conversa. Não sei se todos acompanharam essa questão ligada a esse tipo de comida, se tem acompanhado isso. Já tem muito artigo falando assim, muito em relação à questão dele ser novo, né? Não em termos de números, até porque quando você joga, por exemplo, num PubMed para ver assim, 3D Food, vem acho que 5.000 artigos, e nisso vai vir falando, tem coisas que está falando só da questão em 3D, né? É um tipo de tecnologia que já está sendo utilizada há um bom tempo, por exemplo, para fazer impressão de ossos ou outras partes do nosso organismo para serem utilizadas em cirurgias. A gente também vê isso na indústria farmacêutica, já tem medicamentos sendo utilizados por esse tipo de impressão. E de mais ou menos de 2018 para cá, começou a surgir muita coisa em relação à questão da comida, né? E aí a gente entender um pouco mais sobre essa história, né? De onde está vindo isso, por que está vindo isso. Quando a gente vai falar sobre a questão dos alimentos, né, dos alimentos em 3D, a gente tem vários pontos ali para falar, né? A gente tem a questão ligada à sustentabilidade, tem a questão ligada a nutrientes, tem a questão ligada à cultura. Então, acaba sendo vários pontos. Essa semana, ele acabou ganhando uma repercussão muito grande. Não sei se vocês acompanharam, mas na semana passada, né, o KFC acabou fazendo uma divulgação, né, para a imprensa de um nugget que vai ser feito através desse tipo de tecnologia. E aí a Paola Carosella, né, aquela chefe de cozinha super famosa, acabou se manifestando contra isso. E aí internet é assim, né? O pessoal tem um grupo que ama e tem um grupo que odeia, né? Então acabou tendo um monte de discussões ligadas às pessoas criticando a posição dela e outras apoiando. Então, vamos entender um pouquinho de onde é isso. Quando a gente fala em impressão 3D, a gente está falando realmente de algo que fica palpável, que você consegue utilizar. A impressão 3D ela já é utilizada há um bom tempo por conta disso que eu falei, por conta de questões ligadas a você criar partes, né, de alguma coisa. Então a gente já tem isso na indústria já há um tempinho, né? Peças que são criadas assim, impressoras que já são vendidas há um tempo, até no mercado brasileiro, onde você pode criar componentes, né, de um equipamento, por exemplo, e montar o teu equipamento. E aí começou a se pensar por que não fazer a comida. Então a gente tem hoje um tipo de tecnologia que usa essa impressora, que vai trabalhar com ativos biológicos, e aí ela consegue montar algo que fica muito próximo, muito parecido com o alimento original. Isso tem gerado a questão de eu pensar assim, olha, que bom, eu consigo agora ter uma comida sem precisar ter todo o gasto que eu teria para montar um alimento. Só que aí entra outras questões. Então, assim, o que acabou gerando a polêmica, e eu acho que assim, a chefe de cozinha, ela acabou sendo mal compreendida, foi que quando ela criticou, tem uma leva de pessoas, principalmente ligadas ao vegetarianismo, que acredita muito nessa possibilidade de tecnologia por conta de eu não utilizar o animal, né, para alimentação. Oi, Zazá, Andressa, Camila, beijo, morrendo de saudade de vocês, pessoal. E aí,
esse tipo de tecnologia é vista como uma forma de eu evitar que os animais entrem em abate para o consumo humano. E isso para por exemplo, um vegetariano ou para um vegano é um sonho, né? Nossa, a gente vai conseguir ter um alimento, né, de origem que seria de origem animal, sem que eu precise ter a morte, o sacrifício desse animal, tá? Só que isso tem outras implicações, né? Uma coisa é eu estar falando de uma alimentação saudável, uma alimentação natural. Outra coisa eu estou falando de uma alimentação ultraprocessada, tá? E esses alimentos são alimentos ultraprocessados, né? Eu passo por várias etapas, né, de processos químicos para que aquilo aconteça, né? Ele não é naturalmente pronto daquele jeito. Então, a gente já começa a partir do primeiro ponto. Ele é um ultraprocessado. Não temos dúvidas disso, tá? E aí, quais ingredientes vão ser utilizados nesse ultraprocessado? Eu estava lendo alguns artigos, né, sobre isso, até para poder, assim, ter uma informação maior. E tem desde ativos de origem vegetal, como, por exemplo, goma xantana, inulina, que eu posso utilizar como formas de eu preparar essa base. Até, inclusive, se utiliza, por exemplo, insetos, farinha obtida de insetos, para poder, às vezes, melhorar o teor de proteína. Inclusive, assim, os artigos que falam sobre essa questão de utilizar os insetos, eles falam muito na questão da barreira do ser humano se alimentar com algo que ele saiba que está vindo de um inseto, né? Que tem um inseto ali, um pó de um inseto, que tenha isso ali. Então, isso faz com que criaria uma barreira por uma questão cultural mesmo, da pessoa falar, inseto não é para se comer, né? Eu não vou comer isso, eu não quero comer isso. Mas existe essa possibilidade. Mas vamos pensar da gente estar utilizando os alimentos de uma forma, o que a gente conhece como alimento. A gente sempre vai pensar assim, nossa, a tecnologia é muito legal, ela faz a gente aprender muita coisa, melhora muita coisa. Se a gente voltar alguns anos atrás, gordura hidrogenada, ela também foi vendida como uma maravilha da tecnologia. Então, eu não tinha mais a necessidade de utilizar banha de porco. Ela era de origem vegetal, então não era gordura saturada. Com isso, tinha mais benefícios para a saúde. Ela foi vendida assim. Se eu voltar um pouco mais atrás, inclusive, isso eu trago até no curso, quando a gente vai falar de alimentação infantil, né? No curso de amamentação eu trago propagandas, e tá assim, propagandas antigas. Tem uma propaganda que aparece uma criança comendo manteiga, uma criança tomando refrigerante. Então, assim, as coisas vão se modificando e a tecnologia, ela vai tentando se adaptar. Cada hora a gente tenta descobrir alguma coisa que a gente pensa assim, pô, isso é legal, isso parece melhorar um aspecto. E quando vai ver na prática, nem tudo vai ser 100%. A gente teve coisas que foram acertos maravilhosos da ciência e outras coisas que depois de um tempo se descobriu que o negócio não era bem assim. Gordura hidrogenada é um desses pontos, né? Ela ganhou uma notoriedade muito grande como conservante vegetal, que era mais saudável. Depois se descobriu que era uma gordura muito pior do que a gordura saturada. Então, a gente ainda não sabe, essa tecnologia nova. Mas o que chamou a atenção? Por que teve tanta briga na internet? A Paola ela acabou sinalizando uma questão que é muito importante, de primeiro estar consumindo uma comida ultraprocessada. E aí muitas pessoas começaram a criticar ela falando que isso era mais sustentável, que não tinha abate de animais. Não tem realmente abate de animais, né? Eles trabalham, por exemplo, esse nugget, né, dessa empresa de fast food, ele vai ser feito com células de frango, células que são replicadas em laboratório. Então eu consigo utilizar essas células e através disso utilizo alguns outros produtos de origem vegetal para formar a massa e deixar esse alimento com gosto muito próximo praticamente idêntico ao original. É a mesma história do hambúrguer de plantas. Então são alimentos novos, né? Hoje se fala muito sobre manufatura ativa, tá? Quando vocês forem procurar esse tipo de conhecimento, né? Ele vem como manufatura ativa, ou então ele vem como 3DP, né? Que é Three Dimensional Print, que aí são ligados a qualquer coisa que tem esse aspecto tridimensional. E aí a gente vai encontrar o 3DP Food, né? Que são os alimentos feitos com essa tecnologia.
E aí tem a questão das pessoas terem levado tudo para um lado de assim, como se ela fosse contra a questão dele simplesmente, vamos botar, por ela ter um restaurante. Não é essa a questão. E assim, a gente tem que valorizar sim a comida de verdade. Então, profissionais da área de saúde, não é normal que a gente pense que assim, a comida ultraprocessada é uma solução, né? Por quê? Porque a gente tem uma infinidade, né, de discussões voltadas para isso, que tem falado, mostrado que a gente tem tido um problema muito grande de alimentos ultraprocessados relacionados a doenças crônicas, tá? Então, assim, um alimento ultraprocessado, ele não é base de alimentação saudável. Mas é um hambúrguer de planta, é uma salsicha de planta. Continuamos tendo o quê? Embutidos, continuamos tendo os produtos que passam por um grande número de processamentos. Mas está escrito agora na caixinha do que eu compro que é sem conservante. Que não tem corante. Não é um processo natural, é um alimento que precisa ter a mistura de ingredientes que passam por um grande processamento para eu poder atingir aquilo ali. E existem marcas que realmente têm péssima qualidade, né? Onde a gente vai entrar muito produtos químicos ali que não são legais. Aí veio o ponto dela falar da questão dizendo assim, ultraprocessado está muito ligado à obesidade e a gente está crescendo no mundo inteiro, né? Não é só no nosso país, mas no mundo inteiro a obesidade ela tem crescido. E isso é algo preocupante. E aí ela foi acusada de gordofóbica, porque ela falou sobre obesidade, né? Outro assim, equívoco. Na realidade, a obesidade é uma doença, sim, né? A gente não está falando aqui de padrão estético, tá falando sim de um acúmulo de gordura corporal, que é uma doença metabólica que leva a pessoa a desenvolver outros problemas de saúde, problemas cardiovascular, diabetes, hipertensão, né, depressão por alteração hormonal, né, síndrome do ovário policístico, né, síndrome metabólica, que a obesidade está junto. Então, assim, ela não é uma questão só de um padrão estético, né? É uma questão ligada realmente a um problema sério de saúde. E o crescimento das empresas de fast food tem uma ligação muito forte com esse crescimento da obesidade, né? Porque junto com o hambúrguer de planta vai vir um pão cheio de maionese, ketchup, vai vir uma batata frita, vai vir um refrigerante. Então, assim, não é uma alimentação saudável. E aí a gente desvaloriza aquilo que a gente tem pregado quando a gente fala da questão da alimentação com comida de verdade, onde eu preparo a comida, eu conheço os ingredientes da comida, eu estou ali fazendo. Então isso é muito importante. E foi nesse ponto que ela sinalizou. Quando a gente vai pensar nesse assunto, uma das coisas que se fala muito é a questão de sustentabilidade. Sustentabilidade por quê? A gente tem pesquisas que têm apontado que vai chegar uma hora que não vai ter comida para todo mundo, né? A população está crescendo do mundo inteiro, num ritmo que a gente não consegue oferecer alimentos a todos. E cada vez mais aumenta o número de pessoas em condições, né, precárias, em insegurança alimentar. E isso é um problema sério para todos os países. Então, se tem pensado muito em questões alternativas, né, de alimentação. Mas não existe nada mais sustentável do que, por exemplo, quando a gente pensa em comida, a gente pensa em comida de origem vegetal, né? Aumentar o consumo de alimentos vegetais, né? Eles não têm o mesmo gasto que eu tenho, por exemplo, da pecuária. Então, quanto mais eu me alimento de animais, né, eu acabo gerando maior gasto para o meu meio ambiente, né? Gasto de água, gasto de espaço. E aí se fala muito da questão de sustentabilidade, eu olhar a alimentação, por exemplo, vegetariana como uma forma sustentável, mas não vegetariano ultraprocessado. Uma das coisas que eu quero, assim, chamar a atenção para vocês, eu gostaria até que vocês dessem a opinião de vocês, participassem aqui comigo, né? Conversassem um pouco sobre isso,
que muita gente apontou isso e criticou muito ela quando falou da questão assim, isso era uma forma de você conseguir alimento para todo mundo. Os artigos que eu fui pegando, eles estão indo muito para esse lado da tecnologia dos alimentos, falando muito de como que isso pode ser mais sustentável ao ponto de eu conseguir oferecer comida para todo mundo. Mas quando a gente fala assim, é sustentável, por exemplo, eu não valorizar o pequeno agricultor? Porque não é ele que vai produzir o alimento em 3D. E quando eu falo de agricultura familiar, vai ser essa família que vai conseguir preparar um alimento produzido em 3D para vender? Ou eu estou falando de grandes conglomerados, né, da área de alimentação, indústrias poderosíssimas que cada vez mais têm virado monopólio? E a gente vai ficar à mercê daqui a pouco a uma única empresa que faz toda a nossa comida e ela cobra o quanto que ela quiser e eu sou obrigada a pagar. Então, tem essa questão, tá? Ligada a isso. Quando a gente fala assim, mais sustentável para quem? É mais sustentável para o meio ambiente, mas a gente vai ficar dependendo dessa empresa? A gente vai ficar com essa empresa pegando esse monopólio, como que irão sobreviver os pequenos agricultores, os pequenos produtores, né, de alimentos? Então, assim, se a gente estivesse falando assim, seria essas famílias que hoje vivem da agricultura, elas vão ter uma forma mais sustentável de trabalhar, seria um caso a se pensar, mas não é. Eu estou acabando com milhares de empregos, né, de pessoas que vivem da terra, que trabalham desse jeito, para valorizar um produto feito por uma empresa, né? Então, isso é muito complicado. Deixa eu ver aqui, então, se reduzir a criação de... A Bruna está botando aqui. Se reduzir a criação de gado, frango, temos como produzir mais alimentos de origem vegetal numa quantidade muito maior. Exato. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala da gente aumentar esse número de pessoas produzindo alimentos de origem vegetal. E a gente trabalhar, né, mais a comida mesmo, né? Como ela falou que ela botou, não acho que o caminho seja essa tecnologia. Pois é, essa tecnologia assusta muito a gente que trabalha pensando mesmo na comida. Porque se a gente for pensar em... É sustentável? Eu usar assim, é sustentável porque, por exemplo, eu estou trabalhando com células que são reproduzidas em laboratório. Eu não tenho abate de animal, mas quem está produzindo isso é uma grande indústria, né? Não é um pequeno agricultor. O que esse pequeno agricultor vai fazer com a plantação dele? E existem milhares de pratos que a gente pode fazer com os alimentos de origem vegetal. Dá pra gente criar um monte de comida diferente. Não necessariamente eu preciso copiar um sabor que eu encontro, né, num alimento de origem animal. Eu não preciso comer um hambúrguer com gosto de carne. Eu consigo fazer um hambúrguer de grão de bico, eu consigo fazer um hambúrguer de ervilha. Mas não tem o gosto de carne. Não é para ter. Mas é um alimento gostoso, é um alimento diferente. A gente precisa aprender a diversificar o nosso paladar. A nossa população é a população do arroz, feijão, bife com batata frita. Essa é a comida. Então, assim, agora eu faço um bife mais sustentável, eu continuo mantendo essa alimentação monótona, né? Aí a solução, como é que fica a questão de nutrientes? Esses alimentos novos, eles são incorporados, então todos eles estão vindo com a mesma propaganda que o biscoito recheado vinha, vitaminado, acrescentando vitaminas. Será que o meu organismo absorve essa vitamina no meio de todo aquele processamento? Será que é a mesma coisa eu comer um hambúrguer enriquecido de vitaminas do que comer uma fruta, comer um legume que tem essas vitaminas? É tudo isso que a gente tem que se perguntar, porque o biscoito vitaminado tá lá, ele tem vitamina. Um monte de criança come biscoito vitaminado, né? E um monte de criança chega nos consultórios hoje com deficiências graves, tá? De ferro, de vitamina D, de vitamina A. Então, o corpo da gente não trabalha assim. Uma vitamina adicionada num produto não é absorvida da mesma maneira que eu pego uma vitamina natural no alimento, né? Então, a gente tem assim, primeiro essa questão ligada ao vegetarianismo, né? Eu entendo, né? Eu sou ovo-lacto, eu entendo a questão das pessoas quererem cada vez mais separar, fazer essa coisa assim, não utilizar o animal como fonte de alimento, né?
Mas não dá para a gente pensar que tudo que a indústria faz é maravilhoso só porque não é de origem animal, né? Que no meio daquilo ali eu tenho muito processamento e eu tenho grandes empresas multinacionais que estão dominando esse mercado. Quando a gente fala em sustentabilidade não é só eu não ter o gado ali fazendo um gasto maior de água, emitindo gases. Eu também tenho que estar falando daquela terra que vai ser renovada, do agricultor que planta, que está ali na sua terra, que consegue estar utilizando aquilo como meio de trabalho e também como uma forma dele produzir, né, gerar riqueza para o seu local, crescer, se manter, né, e com isso manter a sua geração vivendo naquele local. Então eu também tenho que levar isso. Isso é ser sustentável. E não fazer assim, agora a gente não tem mais a matança de animais, mas em compensação eu tenho uma grande empresa tocando toda a comida de todo mundo. E aí, essa questão de falar para a pessoa, quando a pessoa fala assim, o fast food está ligado à obesidade, fala assim, a pessoa é gordofóbica. Não é, gente. Quem é nutricionista tá vendo que a população, cada dia que passa, tá ficando mais obesa, juntando um grande número de problemas de saúde acompanhando isso, né? A diabetes e a hipertensão, elas não têm aumentado do nada, né? Tem uma questão ali de hábitos inadequados, né? A gente tem a questão de eu me alimentar muito desse tipo de produto, né? As pessoas não estarem mais fazendo alimentação caseira, né? Pedindo comida pronta, não jantando mais. Não, as crianças não sabem mais como é que é uma fruta, né? Elas recebem a fruta como um suco de caixinha. Então você pega uma fruta, a criança não sabe te dizer que fruta é aquela. E aí mostra como que aquele alimento ele não entra dentro da casa, ele não faz parte do dia a dia, né? Como a pessoa nunca viu aquilo na vida. E junta com isso a nossa vida corrida, né? Todo mundo fazendo 1 milhão de coisas, não conseguindo encaixar no seu dia a dia uma atividade física, e o resultado disso tem sido o aumento da obesidade, da hipertensão, do diabetes. Então, esse tipo de comida, ele acaba gerando um desconforto, né? Porque se pensa assim, eu tô valorizando novamente o produto de caixinha, né? E não a pessoa preparar o alimento. E aí, isso daí, essa semana, sem parar, foi uma discussão, né? Pessoas que são a favor da comida de verdade, defendendo a opinião dela, e pessoas, principalmente vegetarianos e veganos, que acabavam sendo contra o que ela falou. E eu acho que, na realidade ali, eu acho que ela foi mal interpretada, porque ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer pensar numa comida ultraprocessada. Agora, se a gente parar assim, as pessoas leem assim, comida impressa, né? Que é uma impressora. Eu falo que essa forma, né, de alimentação, esse tipo de tecnologia, parece ser a evolução negativa do micro-ondas, né? Micro-ondas, quando surgiu, nossa, em 2 minutos você faz uma comida, em tempo muito recorde. E aí começou a se vender a comida pronta congelada, cheia de aditivos, onde você fazia lasanha de caixinha, virou um sucesso, né? E aí vamos pro micro-ondas para fazer a comida. E toda vez que a gente tentava preparar uma comida de forma natural, o negócio não fica a mesma coisa, né? Zaira tá falando aqui que vale uma reflexão de como estamos caminhando com a alimentação. O que teremos no futuro para alimentar tanta gente? Sim. Dos pontos que se fala muito dessa questão de trabalhar com essa impressão 3D do alimento é pensar assim, eu conseguir fabricar um grande volume de comidas para todo mundo, né? Para conseguir alimentar uma população que está com fome, por exemplo, né? Isso é um ponto a se pensar, né? Aí a gente vem pelo pessoal todo que fala da sustentabilidade. Será que eu preciso me alimentar de alimentos de origem animal? Se eu abrir espaço, por exemplo, para plantações, para aumentar o número de alimentos de origem vegetal, se eu aumentar a conscientização da população, diminuir desperdício, será que isso já poderia ser um caminho para melhorar isso?
porque eu já estou indo para essa tecnologia. Então, ela tem pontos a gente analisar. A gente ainda não sabe se ela é maravilhosa a esse ponto. O que é complicado é que eu estou dando sempre assim, que eu acho, minha opinião, que é muito perigoso quando eu falo assim, isso é a solução, e a solução está na mão de uma empresa, né, que produz uma quantidade absurda de alimentos e controla o preço desses alimentos, né, do nosso dia a dia. Né? E eu não estou valorizando aquele pequeno produtor, aquele pequeno agricultor, que para ele essa tecnologia não vai existir. Eu estou, mais uma vez, tirando ele do mercado, né, dele conseguir colocar esse alimento, né? Então, é algo que a gente precisa realmente refletir. Talvez a reflexão não seja eu pensar que isso seria uma opção em relação a eu não ter comida para todo mundo, mas quais as práticas que a gente tem hoje que tem criado essa condição, né? Como é que eu gasto a água? Como é que eu abro espaço para plantação? Como é que eu faço isso no dia a dia? Né? Como é que eu não desperdiço o alimento? Né? Isso é uma questão até de educação que a gente tem que fazer desde criança. A gente precisa ter essa noção, né, de que comida é um bem precioso, tá? E uma coisa que tem sido um ponto que ela tocou, que para mim é um ponto muito importante, que trabalho muito com a questão de cultura. A comida, ela não é o nutriente, né? A nutrição, algumas décadas atrás, ela perdeu muito quando ela olhava muito para essa coisa química, né? A comida é o carboidrato, é a proteína, é o lipídio. Não, a comida é o arroz, a comida é o feijão, a comida é a carne, a comida é a batata, é a cenoura. E aí, eu preciso enxergar o alimento como alimento, né? O alimento, ele não é só um nutriente, né? Se eu pegar uma batata, ela não é só um carboidrato. Eu tenho ali fonte de vitaminas importantes, então eu não vou olhar para o alimento só como um produto, né? Só como uma pequena parte dele. Eu tenho que olhar o alimento como um todo. E o alimento, ele tem muita questão da identidade de um povo. O alimento, ele tem a questão da gente se reunir com as pessoas, de trazer aquela questão de aconchego, sabe? Eu tô doente, a comida que minha mãe prepara para mim, aquela comida que quando eu falo assim, nossa, comida da minha mãe, vou visitar minha mãe, a comida da minha mãe, aquela comida que minha avó faz que ninguém faz igual. Então, tem essa questão da cultura. Que se eu transformar tudo num alimento pronto, congelado, de caixinha, que eu tiro de um lugar e que eu esquento, isso vai se perdendo, sabe? Livros de receita, aqueles cadernos de receita que tem aquele, sabe, aquele toque que só aquela pessoa sabia que fazia diferença. Cíntia tá falando aqui, a memória afetiva. Essa memória afetiva, gente, da comida, não tem produto pronto que traga isso. Ninguém come um produto de caixinha e fala assim, nossa, lembrou a comida da minha mãe. Lembrou aquela comida que eu comia quando eu era criança. Às vezes você sente o cheiro da comida e aquilo te traz aquelas memórias, sabe? Então, é isso. Zaira falando, cozinhar é um ato de amor. Cozinhar é trazer a comida, né, como uma forma de eu dizer assim, eu gosto de você, muito obrigado por você estar aqui comigo, né? Que bom que eu tenho vocês aqui do meu lado, né? É isso que a gente faz. Por que numa festa, quando a gente reúne todo mundo, eu sempre falo isso nas aulas, a gente traz comida e a gente pensa logo no bolo, aquilo é uma forma de você falar assim, muito obrigado por você ter vindo aqui me abraçar. É uma forma de eu retribuir o seu carinho que você está tendo comigo. Você faz pensando assim, tomara que todo mundo saia daqui gostando de tudo. Por quê? Porque esse agradar é uma retribuição. E a comida, ela tem isso. Então, quando eu não vou para a cozinha fazer a comida, eu estou perdendo tudo isso. Sabe? Quando eu vou fazer... Essa semana, eu estava fazendo aqui... A comida, e ela acabou gerando uma coisa assim, eu fiz um fundi, e aí meu filho ligou para a namorada dele para falar que assim, eu tinha inventado para fazer um fundi, ela pediu uma receita, eu comecei a falar a receita para ela no telefone, ela vou tentar em casa, se eu pego uma coisa de caixinha, isso não existe.
Vocês veem que até quando a gente não está junto no mesmo ambiente, a gente consegue fazer a comida ser uma forma de comunicação, né? A Cris está falando aqui que ela tem um livro de receitas da avó dela, com comida de verdade mesmo. Gente, essas coisas são maravilhosas. Meu pai foi quem fez eu ter paixão pela comida. Meu pai era um cozinheiro excelente. Passou a vida dele toda trabalhando com comida, vendendo comida, foi o que sustentou a família. E assim, ele tinha coisas que só ele sabia que fazendo aquilo ali, naquela receita ficava uma coisa diferente. Era uma questão de prática, era uma questão de conhecimento empírico dele, né? Dele saber, dele testar a receita, descobrir que fazendo daquela maneira, por tanto tempo, naquela temperatura, a comida ficava diferente, que aquilo fazia diferença. E essas coisas são importantes quando a gente fala sobre alimentação. Então, essa tecnologia, ela pode ser muito importante? Pode. Considerar que ela é solução de alimentos? Eu acho que não. Acho que ela pode ser um meio da gente tentar resolver um problema relacionado a essa questão mesmo que a gente tem de precisar alimentar cada vez mais uma população, mas a gente precisa, antes disso, ter uma consciência muito maior, né, da importância de um alimento, né, da importância dele na vida das pessoas e dessa questão mesmo da gente trabalhar o alimento todo por completo, de respeitar, né, até quando se usa, né, alimentos de origem animal, saber o sacrifício de onde aquilo veio. Então, saber que aquilo ali não deve ser tratado de uma forma indigna, que naquilo ali não tem que ser tratado como qualquer coisa. Por isso que eu não gosto do dia do lixo, eu não gosto desse tipo de expressão, porque comida não é lixo. Eu acho que a gente, quando se alimenta de forma adequada, o dia que eu resolvo comer algo a mais, diferente, que está fora do meu dia a dia, isso não faz de mim uma pessoa problemática, nem esse tipo de comida está sendo algo que eu deveria jogar fora. Eu acho que a gente precisa ter também ali, né, um meio termo, né, e saber assim, um dia eu posso querer sim comer um bolo confeitado, um dia eu posso querer comer um salgadinho, mas isso não vai fazer parte do meu dia a dia. E quanto mais o meu dia a dia for de frutas, legumes e verduras, quanto mais eu conseguir incorporar alimentação orgânica, né? E aí eu conseguir valorizar isso, valorizar esse pequeno agricultor, esse pequeno produtor, né? Eu tô fazendo um crescimento local, eu tô trazendo a comida de verdade para minha casa, né? E aí eu tô tendo também oportunidade, né, de aprender, né, de crescer com aquele alimento. Zaira tá falando aqui que ela também tem um caderno de receitas da avó dela, que é uma lindeza, né? Zaira me deu um presente maravilhoso. Ela me deu no final do ano um caderninho de receitas, né? De receitas vegetarianas. Esse, assim, imagina qual vai ser a graça de você ganhar esse presente se você não vai para a cozinha cozinhar. Então, assim, são presentes que vão trazer, na hora que você fizer, é a receita que tá ali num presente que você ganhou da amiga, que te deu isso, aí você lembra daquele momento. Gente, a comida, ela faz parte do nosso dia a dia, mas ela faz parte de uma maneira que às vezes a gente nem se dá conta. A comida, ela traz essa questão do afeto mesmo, né? De mostrar como nós nos relacionamos como seres humanos. Então, é muito complicado quando a gente bota esse tipo de alimentação, né, lá em cima. Quando eu falo assim, nossa, esse é o futuro da alimentação. Não, esse não é o futuro da alimentação, né? O futuro da alimentação é eu aprender a utilizar o alimento todo, eu valorizar o meu alimento local, eu saber preparar o alimento e aproveitar todas as partes daquele alimento, então não jogar fora talo, não jogar fora folhas, né, às vezes um alimento que poderia ser aproveitado de maneira integral, eu cozinhar mais, né? Eu não ir tanto para comida pronta, né? Não valorizar tanto isso. Isso vai ser um futuro da alimentação. E aí a gente melhorar as tecnologias para que esse alimento cada vez fique melhor,
com maior teor de nutrientes, sim, mas que ele seja um alimento natural. Então, melhorar a tecnologia de plantio, melhorar a tecnologia que eu não precise mais usar agrotóxicos, melhorar a tecnologia para que esse alimento consiga ser produzido numa maior quantidade, né, que ele sobreviva a pragas sem ter que estar entrando fertilizantes químicos, sem produtos químicos, que esse alimento chegue à mesa de todo mundo por um preço justo, que esse alimento, ele represente a cultura daquela localidade. Eu não consigo me imaginar você ir para a Bahia e comer um acarajé 3D. Um acarajé feito de congelado, pronto para você botar no micro-ondas. Eu tenho certeza que não vai ter a mesma afetividade do que você tá passeando por lá, parar para comprar com aquela baiana que acordou 3, 4 horas da manhã para levar a barraquinha dela para fazer o acarajé ali na hora para todo mundo. Da mesma maneira que a feijoada do Rio de Janeiro, que é um prato típico daqui, não vai ser a mesma coisa se eu comprar um feijão enlatado, né? Não vai ter a mesma coisa se eu for para Minas e for comer um doce de leite que foi feito em 3D. Então, assim, não dá para a gente pegar todos os alimentos e transformar nisso. E também não dá para a gente dizer que isso é o futuro porque é sustentável, porque eu não estou usando produtos de origem animal. Talvez criar novos pratos à base de alimentos vegetais, utilizar mais os alimentos vegetais na nossa culinária. Isso seria uma forma interessante da gente pensar. Não sei se alguém aqui discorda, se vi algumas pessoas se manifestando, dizendo que concordam, que tem um pensamento parecido com o meu, né? Se alguém acha assim, não, Lu, não concordo com o que você falou, também é legal participar, gente, porque assim, pontos de vistas a gente tem, mas a gente só evolui quando a gente compreende aquilo e a gente consegue entender as coisas de forma diferente, né? Hoje a minha opinião é essa. Amanhã sai alguma coisa que me traz uma informação nova. Ok, então vamos mudar de opinião. Vamos agora ter uma outra opinião com outro embasamento. O que não pode ser é a gente ter opinião com radicalismo, né? Criticando dessa maneira agressiva, que foi o que aconteceu, né? Com a chefe de cozinha, né? Trazendo uma questão puramente ideológica, né? Eu não posso achar que aquele alimento feito ali, porque ele não está utilizando um animal, né? Eu não estou matando um animal, que ali é uma indústria de pessoas muito boazinhas que estão fazendo aquilo por amor aos animais. Não é isso, né? Esses tipos de alimentos, eles têm surgido por quê? Porque nós vegetarianos e veganos, né, nós temos sido um público que está crescendo cada vez mais. E a pessoa quer vender, né? Só que assim, a gente também quer um alimento com qualidade, né? E a gente quer um alimento que traga saúde, não um alimento que vai levar a gente a desenvolver um problema. Imagina eu colocar tudo isso num post. Imagina se eu fosse fazer um post, quantos posts eu teria que fazer? A gente ia ficar falando disso a semana toda, né? Por isso que eu achei melhor vir aqui para uma live conversar com vocês, né? Quem não estava sabendo disso, procura se inteirar, joga lá na internet que vocês vão ver essa discussão toda que aconteceu, né? Sobre essa situação. Né? Vitória é dessa linha, né, Vitória? Vitória tá aqui falando, concordando, Vitória, da questão mesmo da utilização, né, da comida do pequeno agricultor, né, do orgânico, né, de valorizar a terra. Então, assim, a gente tem que trazer isso mais pra gente. Quando a gente pensar nisso, eu acho que a gente vai por um caminho, né, extremamente importante ligado à sustentabilidade. Uma melhor utilização da água. Então, isso é um caminho sustentável. Acho que pensar em tecnologias que vão imprimir uma comida, né? Que muita gente, assim, quem não está entendendo, é isso mesmo, gente. É uma impressora que vai fazer a comida, né? A gente não já tem um papel de arroz em bolo? Pensa, como é que eu faria um desenho em algo que é comestível? É assim mesmo, utilizando produtos de base biológica, né? Onde eu consigo imprimir, sim. Vai sair no formato de um alimento, com gosto do alimento, com cara do alimento. Só que feito em laboratório,
tá? Isso não é algo distante não, tá? Isso já está fazendo parte do nosso dia a dia. E cada vez mais essas empresas vão estar fazendo isso com esse apelo, né? Mas pensem se esse realmente é o tipo de alimentação que vocês querem ter na casa de vocês, se esse é o tipo de alimentação que você gostaria que o seu filho tivesse e que seu filho aprendesse. E quando seu filho for um adulto, se ele vai estar trabalhando, por exemplo, e quando ele levar a comida dele de casa, se vai ser essa comida que ele bota só no micro-ondas ou aperta um botão, e se vai ser essa comida que ele vai achar que é a comida normal da casa dele. E se ele vai trazer essa memória, né, de quando ele era criança, minha mãe colocava comida no micro-ondas, apertava um botão e estava pronto. Se é esse tipo de memória que a gente quer, ou a gente quer aquele tipo de memória que eu lembro assim de vai chegar o Natal, eu sei que minha mãe vai preparar determinada comida, porque isso sempre teve na minha casa. Ao dia do meu aniversário eu já sabia que eu ia ter um bolo, não tinha dúvidas de que isso ia acontecer, porque minha mãe nunca deixou passar um aniversário em branco, mesmo se tivesse pouca gente em casa, mesmo que fosse só algumas pessoas da família por alguma situação, que eu teria o meu bolinho de aniversário, que as pessoas iriam cantar parabéns para mim, que eu iria receber muitos abraços, que aquele dia ia ser um dia especial. E a comida faz parte disso. Então a gente não pode pensar que vale a pena eu trocar, né, esse abraço, né, que o alimento traz por um alimento pronto, feito por uma empresa, né, onde eu perco ali esses encontros, né? Eu acho que esses encontros é que são importantes, né? Esses encontros é que trazem pra gente um crescimento, né? E a comida, ela faz parte disso. Então, se vocês têm essa mesma opinião, escrevam sobre esse assunto, falem sobre esse assunto, né? Aqui tem gente falando comigo aqui, ó, não dá para acreditar que uma impressora 3D está sendo usada para isso. Tá, né? É uma coisa muito estranha da gente pensar assim, nossa, como assim a pessoa está imprimindo um bife? Como assim a pessoa vai imprimir um nugget? E ela está sendo muito utilizada para essa questão das carnes mesmo, tá? As carnes que estão ganhando maior repercussão. Até porque, se a gente pensar, infelizmente, a indústria... Aí é o que eu falo, por isso que eu falo que a questão da valorização do pequeno produtor. Bruna, beijo. E aí a gente fala da questão do pequeno produtor, por quê? Porque se utiliza muito do produto todo, porque você sabe o quanto que aquele produto foi caro para você. Eu estava lendo um artigo que estava mostrando que, por exemplo, no abate de um boi, parece que só se usa 27% daquele animal para cortes especiais, ou menos que isso, acho que era 17, alguma coisa assim. O restante acabava sendo utilizado em preparações, né, como ração. Então, assim, aí se fala da questão de eu estar utilizando essa impressora como assim, nossa, como que seria muito melhor, então, se, por exemplo, eu quisesse um filé mignon, eu só usar essa impressora para imprimir em filé mignon, né? E aí eu não preciso matar um animal inteiro, ok, mas assim, e o restante da questão ligada à alimentação. Vitória está falando aqui que a necessidade de um corpo, né, da pessoa saudável, sempre será a comida de verdade. Sim, eu também acho, entendeu? Usar isso como uma forma assim, olha, é uma opção, é uma forma de eu conseguir fazer isso para resolver um problema de alimentação, ok. Colocar isso como se isso fosse a novidade, a comida atual, comida futurista, como eu vi em alguns artigos, a nova forma de se alimentar, a comida do futuro, isso não é a comida do futuro. Até porque eu espero que ninguém vai ficar na comida que no futuro a comida seja você ir para uma cadeia de lanchonete para comer um hambúrguer de planta ou um nugget de planta feito com células de frango, né? Eu não consigo ver isso como uma alimentação normal, né? Então, assim, é complicado, gente, a gente caminhar para isso e enaltecer muito essas coisas dessas empresas. Volto a falar, toda empresa, o foco dela, da empresa alimentícia, é fazer um produto que fique bom de gosto, que venda e que ela tenha lucro. Ela não é entidade filantrópica.
Ela é uma empresa que está ali para dar lucro para os acionistas, né? Commodity. Então, eu estou falando disso. Então, essa empresa está pouco se lixando se o pequeno agricultor não vai ter mais para quem vender a planta dele, né? Ela também não está nem aí de que maneira você vai ficar a tua saúde, né? Não é à toa que os produtos de qualidade ruim continuam sendo vendidos. A gente continua tendo a empresa que tem a linha saudável vendendo a carne processada com todos os produtos químicos horrorosos que existem. A gente continua tendo a empresa que faz o suco integral fazendo suco cheio de água com açúcar. A gente continua tendo a empresa que faz um biscoito integral vendendo biscoito recheado cheio de gordura hidrogenada. Eles não estão tirando esse produto do mercado. Eles só estão criando um produto novo para alcançar um grupo de pessoas que deixou de comprar o produto deles, né? E aí, como é que vai ficar aquele pequeno? Né? Então, acho que a gente tem mais que brigar mesmo por uma comida de verdade com qualidade, né? Plantas sem agrotóxicos, alimentação mais saudável, uma alimentação que eu vá para a cozinha, que eu aprender técnicas de congelamento de alimentos. Isso é uma coisa muito legal de tecnologia dos alimentos. Você congelar um alimento para ele não perder a questão nutritiva dele, mas uma preparação que você faz em casa, você saber como congelar, pegar um legume e fazer um congelamento ultra rápido para ele não perder as propriedades dele, para você utilizar ele numa preparação. Isso é uma coisa interessante, né? Congelamento de frutas que depois vão ter um armazenamento maior e você consegue usar aquela fruta depois, aproveitando aqueles nutrientes dela, mas te dando prazer. Você comer uma banana sabendo que aquilo é uma banana de verdade, não que é uma massa, né? Que tem cara de banana, gosto de banana e parece com banana, né? Então, vamos tentar ir mais por essa linha. Quanto mais a gente for por essa linha, né? A gente acaba tendo uma alimentação melhor. Então, falando aqui, ó, o caso do KFC foi o nugget de frango, né? Que é preferência das crianças. Pois é. Aí agora, daqui a pouco vai ter gente levando criança na lanchonete, achando que aquilo ali é uma comida saudável. E como é que está o nível de obesidade infantil? Entre 3 crianças que a gente tem no nosso país hoje, uma já é obesa. A cada 3 eu tenho uma obesa. Qual é o nosso caminho? O nosso futuro é essa comida ultraprocessada? Só porque ela é feita à base de planta? Só porque ela é feita numa impressora? Não vai ser um alimento frito? Não vai ser um alimento adicionado de outros produtos ali? Né? Mônica está falando aqui, obesidade infantil é epidemia. É uma epidemia, não só infantil, né? Obesidade de uma forma geral. Só que quando a gente começa a perceber que até as nossas crianças estão ficando obesas, o nosso futuro começa a ficar um futuro meio perigoso, né? Porque se hoje essa criança está obesa, ela amanhã provavelmente vai ser um adolescente obeso e um adulto obeso. E aqueles outros 2 que não viraram obesos quando era criança, ainda tem chance de se tornar obeso na fase adulta. Então a gente vai aumentar o número de pessoas assim. Já somos aqui metade da nossa população apresentando excesso de peso ou níveis de obesidade, e a solução para isso não é a comida industrializada, nem é a comida feita, né, a comida pronta em caixinhas que eu não vou fazer nada e que eu vou colocar no micro-ondas, né? Ou que eu vou numa lanchonete e a pessoa vai fazer ali a comida desse formato, usando todos esses produtos prontos, e isso que vai ser a solução de uma alimentação mais saudável. Então, convido vocês a terem essa reflexão, né, comigo, a vocês estarem juntos comigo nesse pensamento, da gente tentar descobrir mais sobre essa tecnologia, né? Descobrir os pontos negativos dela para pressionar que ela seja melhorada e que ela seja utilizada de uma maneira mais sábia, mais inteligente, não para fazer a gente comer mais ultraprocessados. Gente, é isso. Espero que para quem ficou aqui comigo, que isso tenha levantado algumas coisas para vocês pensarem, né? Quem não conhecia sobre esse assunto, agora já está sabendo um pouquinho mais, né, sobre essa questão da comida, né, impressa, comida feita por impressora.
leiam mais sobre isso, né? Essas coisas de tecnologia, elas fazem parte do dia a dia do nutricionista, né? O nutricionista tem que estar atento a essas mudanças, até porque daqui a pouco começa a pipocar leis, valorizando indústrias, né? Zé tá falando, acabou, poxa. Pois é, vou acabar porque de qualquer jeito o Instagram vai pedir para eu acabar. Né? Daqui a pouco ele está dizendo, a gente já está aqui há mais de 50 minutos, daqui a pouco ele vai estar me dizendo assim, ó, tá na hora de você parar, chega de falar. Né? Mas era isso, né? Não dava para escrever tudo isso num post, né? A gente falar sobre vegetarianismo, sustentabilidade, comida de verdade, né? A questão ligada à fome, né? Das pessoas, a insegurança alimentar, é muita coisa que está imbricada aí nessa questão da alimentação. Mas a gente tem que estar sempre levantando essa bandeira, né? De preparar a tua comida em casa, de abraçar a comida, né? De se sentir abraçado pela comida. E a gente só consegue isso quando a gente olha para a comida como um alimento, não como um nutriente. Bem, vou deixar aqui, né, depois dessa live, se alguém quiser, né, ouvir um pouquinho mais, se quiser discutir mais sobre esse assunto, vamos escrevendo, gente, vão mandando mensagens, se vocês têm algum assunto que vocês acham legal pra gente discutir, também deem a sua opinião, tragam à tona, né, pra gente falar mais sobre esse assunto, né, ligado não só a ele, né, mas outros assuntos ligados à alimentação, porque a alimentação é assim, né, é minha, é sua, é de todos nós. Grande beijo, muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo, tá bom? Até um outro momento. Essa semana tem live, tá? Tem live lá no Centro Universitário Anhanguera, de Niterói, tá? Falando sobre o crescimento da nutrição. Então, se conhece alguém que está interessado em fazer nutrição, que tem dúvidas, se você que está vendo isso quer entrar para o curso de nutrição, vai lá que eu vou contar muita coisa legal da nossa área, tá? Vai ser na quarta-feira, 6 horas. Então, espero vocês lá também, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau. Muito obrigada por ficarem aqui comigo e até outro momento.